1 Samuel capítulo 2. Graças a Deus. Amém, Jesus. 1 Samuel capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos. Versículos 18 e 19. Eu peço a sua atenção porque, a priori, você não vai ver muito sentido em ler esses versículos. Mas, com o decorrer do que nós vamos compartilhar, você vai entender que eles têm muita coisa para falar, embora não pareça. 1 Samuel capítulo 2, versículos 18 e 19. Quem achou, diga amém. Você pode acompanhar na projeção também. Diz o seguinte: porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, é uma túnica de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, e quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Coloca a tua mão no teu coração. Senhor, essa é a tua palavra que certamente fala conosco. Que essa palavra possa encontrar terreno fértil em nós para produzir e dar frutos. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, fala conosco de uma maneira muito especial. Nos torna pessoas melhores, nos torna servos de Deus melhores, nos torna seres humanos melhores, que nós possamos crescer com a tua ajuda, porque sozinhos nós reconhecemos que não vamos conseguir. Pai, que teu Espírito Santo sinta-se à vontade no nosso meio. Eu te entrego esse momento. Eu repreendo qualquer força que não venha de ti e qualquer coisa que tente nos atrapalhar ou nos impedir de receber o que o Senhor tem para nós, que não encontre lugar no nosso meio, mas dá toda a glória ao teu santo e bendito nome. É o que eu te peço em oração em nome de Jesus e te agradeço hoje e sempre. E aqueles que concordam digam amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, o que eu quero compartilhar com você nessa tarde de domingo, e eu peço que você realmente abra o seu coração e os seus ouvidos, é para algo importante que eu creio que Deus quer falar conosco, porque a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, não pode se resumir somente a Deus ser por nós e a Deus fazer por nós. Deus também espera de nós, amém? Ao mesmo passo que você espera de Deus, ao mesmo passo que você conta com o agir de Deus, a intervenção de Deus na sua vida e por você, eu garanto para você que Deus também espera de você. E aquilo que Deus espera da gente, de fato, é só a gente que pode fazer. Ninguém pode fazer no seu lugar. E é o que eu quero tratar nessa tarde, dentro desses versículos que parecem assim tão vazios e tão sem razão, né? Só que para a gente compreender o andar da carruagem, para a gente compreender o que isso aqui quer dizer para a gente entender o que isso aqui pode significar para o nosso coração nessa noite, é importante a gente partir do princípio das coisas. Porque não dá para você entender a Bíblia pela metade, você tem que entender o contexto das situações, o que aquilo quer dizer para você. Nós estamos falando aqui de uma pessoa, de um profeta, que se chamava Samuel, né, baseado no próprio livro, 1 e 2 Samuel. Mas, de fato, quem era Samuel, gente? Você pode dizer, era um profeta de Deus. Sim, Samuel era um profeta de Deus. Só que Samuel tinha toda uma história. E a história de Samuel fazia com que ele claramente não fosse qualquer pessoa. A história de Samuel deixava claro que ele era alguém que Deus escolheu e tinha um propósito com a vida dele, desde o ventre da mãe dele. De fato, Deus convoca e chama pessoas que ele convida, não só convida, mas que ele escolhe. Só que quando a gente lembra, eu sei que você sabe, mas eu quero só lembrar um pouco. Quando a gente lembra a história de Samuel, a gente consegue realmente reconhecer que Deus tem algo muito especial com a vida dele. E eu não vou, talvez, me deter muito profundamente em toda a história de Samuel, mas eu quero que você entenda, para que você compreenda o que nós acabamos de ler dentro dos versículos que nós lemos. Quem era Samuel? Samuel era filho de uma promessa de Deus. Então, se Deus já tem uma promessa e cumpre, é porque aquilo ele vai usar para alguma coisa, né? E ele é o resultado do voto da sua mãe, Ana, né? A gente sabe, mas vamos só lembrar, pode ser, para ficar fresquinho na nossa memória. Ele é resultado desse voto, de uma família. Quem era essa família? Essa família era basicamente isso aí que você está vendo. Era um homem chamado, qual é o nome do homem? Eucana, sugestão para mulheres grávidas, Eucana. O nome do homem era Eucana. Esse homem, ele tinha 2 mulheres, tinha 2 esposas. Esse homem, tá, irmãos? Hoje não, nessa época, tá, irmãos?
Hoje não, tá? Ele tinha 2 esposas. A primeira esposa dele, quem se destaca aqui, era Ana, que era uma mulher que ele amava muito, ele tinha um amor muito especial, ele tinha um apreço muito especial por Ana. Era uma mulher que ele amava. Só que Ana acabava não se sentindo completa, Ana acabava não se sentindo plena, porque Ana era estéril, Ana não podia dar à luz. E isso era uma vergonha muito grande para aquela época, porque, no caso da mulher, quanto mais filhos ela tivesse, mais abençoada ela era considerada. Então, se ela não tinha filhos nenhum, era sinal de que ela não era abençoada, não era agraciada por Deus, Deus não olhava por ela, ou Deus não olhava para ela. Só que ao mesmo passo que ele era casado com Ana, que ele amava demais, mas não podia ter filhos, ele tinha outra mulher, que se chamava Penina. E essa mulher Penina, ela sim podia ter filhos. E isso, gente, era uma situação muito constrangedora, porque Penina perseguia e humilhava Ana todo o tempo pelo fato dela não poder ter filho. Como Penina percebia que Eucana gostava e amava Ana e não ela, a arma que ela tinha para atacar e não se sentir tão diminuída era provocar Ana, envergonhar e humilhar. Eu acho que ela vivia tirando brincadeira sem graça. Acho que ela via dando indireta. Eu acho que ela tentava de todo modo envergonhar. Você imagina? Ana olhando, ela carregando o filho dela. Penina fazendo aquelas brincadeiras sem graça. Nossa, a costa está doendo, porque é ruim que a gente carrega o dia todo o filho. Tu sabe, né? Ah, não, tu não sabe, tu não é mãe. Sabe aquela pessoa nojenta? Nossa, que dor que dá no quadril ficar grávida, porque criança pesa, né? Não dói, nunca doeu tua costa não, Ana? Ah, não, tu nunca teve filho. Sabe? Só para diminuir, humilhar e provocar mesmo. Só que Ana chegou a sinopse que ela não aguentava mais essa situação, para ela era muito difícil. É muito ruim você viver sendo humilhado, exposto, envergonhado. E ela era uma serva de Deus, tinha o amor do seu marido, mas não conseguia dar a ele o que ele tanto queria, não conseguia ter o que ela também tanto queria, que era um filho. E todo o povo de Israel, que não morava em Jerusalém, eles tinham que pelo menos uma vez por ano subir até Jerusalém para prestar um sacrifício e prestar um culto a Deus. Em uma dessas viagens que Ana subiu com seu esposo e foi até Jerusalém, ela foi até o templo para orar, ela estava tão amargurada, tão sentida porque não conseguia ter um filho e passava por essas situações intensas de vergonha, de humilhação. Ela correu para o templo, ela se ajoelhou aos pés do altar, ela começou a orar e a falar baixinho com Deus. Só que ela começou a orar e a falar baixinho com Deus e a chorar muito. Eu acho que ela nem conseguia falar direito, acho que ela só chorava. Porque quando a gente se encontra muito angustiado, quando o coração aperta muito, é capaz de a gente nem conseguir falar. Não sei se você já passou por isso, mas eu já. Quando você está tão agoniado, tão sufocado, que você fecha o olho e vai orar, as palavras nem brotam, só brota um choro mesmo. E glória a Deus que Deus entende o choro da gente. O nosso choro para Deus tem significado. O nosso choro Deus ouve como palavras. Você me compreende, irmão? Você pode não conseguir falar nada, mas o seu choro já significa algo para Deus. Ele entende, Ele ouve, Ele atende. E Ana correu para o templo e lá Ana se ajoelhou e começou a chorar. E começou a balbuciar algumas palavras, né? Eu lembro quando algumas pessoas que estão agoniadas me ligam. Tem gente que me liga aflita, que eu não entendo nadinha. Eu só falo, eu vou orar, mas eu nem sei pelo quê. Porque a pessoa começa a falar a história, ela começa a chorar, sabe, compulsivamente, eu não entendo nada. Ele liga, é o pastor Bruno, é? Eu falei, pastor, é que eu vou na igreja, o senhor não me conhece. Eu, tá bom, mas qual é o problema? E eu tô assim. Eu falo, que pena. Vamos orar, né? Eu só oro, Deus, eu te apresento, Pai, todo esse gemido, porque as palavras eu não entendi. O Senhor conhece. Acontece conosco. Você está com o coração apertado, sufocado. Eu não sei você. Já começou a chorar e não conseguiu falar nada? Quem já passou por isso? De começar a chorar e não conseguir falar nada? Eu, bem aqui, gente. E o pior é quando você está com o choro preso e alguém fica te perguntando o que é e você não quer falar. Você está segurando o choro e alguém aproxima de você. O que você tem? Nada. O que você tem? Nada. Me deixa. Não, tem sim, tem sim. Não, tem, me fala, eu te conheço, eu sei. Aí você começa. Nada, fulano, me deixa, eu estou bem.
Isso é muito chato, né, gente? Não insista se alguém estiver chorando. Ou se a pessoa estiver com cara de choro, não fica perguntando quem é que ela chora. Ana estava sufocada porque ela não conseguia ter filhos, porque ela era estéril, era uma vergonha para ela. Ela tinha o amor do esposo, mas não conseguia gerar. Estava na casa de Deus, um dos melhores lugares para se estar. Se ajoelhou no altar do templo e começou a chorar, a orar e chorar, e não conseguia falar direito. Aí o profeta Eli chegou. Ele pensou que ela estava bêbada, porque como todo mundo subia para poder fazer esse dia de sacrifício anual, então era muita festa, né? Todo mundo festejava muito. Então ele achou que ela tinha bebido demais. Ela estava lá chorando, falando quietinha no lugar dela. Ele achou que ela estava bêbada. Ele chegou perto dele e falou: mulher, já cedo assim na cachaça. Já está cedo assim ligada, mulher. Que coisa feia. Ela pegou, olhou para o profeta, sentida, e falou: não, profeta, eu não estou embriagada, eu não estou nada disso não, eu estou angustiada, eu estou amargurada, porque, em outras palavras, eu não aguento mais a humilhação que eu sofro na minha casa, o meu esposo tem outra mulher além de mim, chamada Penina, eu não posso ter filhos, ela pode ter. E ela fica me perseguindo, ela fica me humilhando, ela fica me provocando, ela fica o tempo todo me tirando do sério, porque eu não posso ter filhos e ela pode ter. Isso é muito humilhante para mim e eu não aguento mais isso. E eu vim aqui falar com Deus, eu vim aqui orar ao Senhor. E sabe o que ela falava? Enquanto ela orava no altar, ela fazia um voto com Deus. Ela falou assim: Deus, se o Senhor se lembrar da tua serva, e da tua serva o Senhor não se esquecer, e para a tua serva o Senhor der um filho como esse, e para a tua serva o Senhor der um filho, eu faço um voto contigo, Senhor. Eu vou trazer essa criança, quando ela desmamar, eu vou trazer para cá para o templo, eu vou entregar no templo, ela vai servir o Senhor, ela vai servir ao templo, ela vai servir o sacerdote, ela vai servir as pessoas. Ela estava tão desesperada que ela fez um voto de dar aquilo que seria o mais caro para ela, né? Que era o filho que ela tanto queria ter. Sabe o que Deus fez? O profeta olhou para ela com compaixão e falou: olha, mulher, vai e que Deus atenda a tua oração. Ela foi. Ela queria ter o quê, gente? Então, para isso, ela orou e... Amém? Ela teve um filho. Ela ficou grávida. E o filho dela se chamou como? Samuel. Aí ele foi crescendo, foi desmamando e chegou o momento de cumprir o voto. Porque a Bíblia fala: se você fez um voto para Deus, não tarde em cumprir. A Bíblia fala: se você fez um voto para Deus, não seja tolo em votar e não cumprir, não seja tolo em votar e não fazer. Então, se você fez o voto, vá lá e cumpra o seu voto. E ela fez o voto, então tinha que cumprir. Quando o menino chegou a uma certa idade, ela foi lá e levou a criança até o templo e deixou Samuel no templo para servir. Só que todos os anos ela voltava no templo. Todos os anos ela voltava até lá. E certamente ela não voltava só para visitar, né? Ela voltava para olhar o filho dela. E todo ano que ela ia, ela levava um presentinho para ele. Todo ano. Só que os anos iam passando, ela sempre levava o mesmo presente. Coisa mais sem graça, né, gente? A pessoa, todo ano, no seu aniversário, eu te dou a mesma coisa? Sempre. Sempre. Porque os anos iam passando, ela sempre ia lá para rever o filho dela e para levar o mesmo presente. O que ela levava de presente? Ela levava, gente, a gente leu no versículo 19. E sua mãe fazia uma túnica pequena. E de ano em ano trazia essa túnica quando o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Esse éfode é uma túnica, é uma estola. Tirando essa segunda opção, que é mais colorida, a estola, a túnica normal dos sacerdotes, era essa primeira branquinha. Então, todo ano ela levava uma túnica dessa para Samuel de presente. Todo ano ela ia lá e levava. Agora você imagina, né? Segundo ano, túnica. Terceiro ano, túnica. O menino fez 10 anos. Mamãe, túnica.
12 anos, aniversário, 12 anos. Abre o pacote. Tônica. 15 anos. Festa, 15 anos, salgadinho, bolo. Abre os presentes. Ah, tá aqui, ó. Da sua mãe. Ah, já sei. Nem abre. É uma. Todos os anos, o ano ia passando, ela subia para adorar, para ver o filho, e sempre levava o mesmo presente, que era uma túnica. Aí você pode perguntar, pastor, o que isso tem a ver? Que associação que eu posso fazer comigo agora, com essa atitude de Ana? O voto dela é legal, é pesado, é importante saber como é que eu faço um voto para Deus. Eu posso fazer isso depois, em uma outra pregação, posso compartilhar com você, porque voto é um recurso poderoso para a gente alcançar alguma coisa vindo das mãos de Deus, só que não faço o que você não pode cumprir. Eu posso falar isso em um outro momento, mas não é o que eu quero frisar. O que eu quero frisar é essa simples atitude de subir todo ano até Jerusalém e levar uma túnica diferente para o filho dela. Por que que Ana procedia dessa forma? Por que que ela fazia isso todos os anos? Simples, meu irmão. Ela fazia isso todos os anos porque o jovem Samuel crescia. Ora, se ele crescia, certamente ele tinha que trocar de roupa. Porque é isso que acontece. Quando você cresce, as coisas não servem mais em você. Eu lembro quando eu era criança, eu era uma criança um pouco, assim, grande de corpo, né? Era uma criança grande de corpo. E o meu maior sonho da minha vida era que minha mãe comprasse para mim uma roupa numa loja de criança que tinha na cidade. Era Rio Branco, no Acre, que a gente morava. O Acre existe, eu morava lá. Era Rio Branco a loja. Aí, meu maior sonho era que minha mãe fosse nessa loja, que era uma loja infantil, e comprasse uma roupa para mim de criança na loja infantil, né? Só que a loja não tinha roupa para mim, porque as minhas roupas eram geralmente tamanho de adulto, né? Não era tamanho de criança. Então minha mãe mandava fazer minha roupa. Só que teve um dia que a gente passou no centro, aí minha mãe falou: meu filho, vamos lá, porque hoje a gente vai ver se tem uma roupa lá para ti. Meu sonho era ter uma jaqueta jeans. Eu falei: vamos, mãe, vai ter, vai ter. Aí a gente entrou na loja, aí ela chamou a vendedora, é presente para quem? Lá para o meu filho. Ela: e qual é o tamanho que a senhora quer? Não, é esse aqui. Eu não preciso da cara da mulher. Me marcou. Ela falou: meu filho, qual o tamanho que a senhora quer? Não, meu filho, é esse aqui. Que a mulher olhou. Ah. Olhei para ela: ridícula tu. Eu sou uma criança. Ela: eu vou ver qual o maior tamanho que a gente tem. Como é que ela fala para eu ouvir uma coisa dessa, gente? Eu vou ver o maior tamanho que a gente tem para ver se serve nele. Eu falei: ah, nojenta. Aí foi e voltou com essa jaqueta jeans. Nisso que ela voltou com essa jaqueta jeans, eu nunca me esqueço, era o meu sonho ter uma jaqueta jeans. Eu peguei e coloquei o maior tamanho, só que estava pequeno, gente, né? Aí eu peguei e coloquei a jaqueta, ela estava pequenininha, né? Quando eu coloquei, meu braço ficou assim. Aí minha mãe: menino, não deu. Eu falei: deu, mãe, deu. É só um pequeno ajuste. Eu forcei para cá. É só eu fechar o braço que ela entra, ó. É coisa rápida. Minha mãe: menino, não deu. Deu, mãe. Oh, tá aqui escrito 12 anos. Só que eu usava roupa de 16. E eu tentei. Nisso que eu fechei a jaqueta, eu ouvi. Eu abri o olho. Aí a vendedora falou: ah, vai ter que pagar assim mesmo que não vai ter que levar. Minha mãe olhou muito brava para mim: a gente vai levar, mas não me peça a roupa daqui até não sei quando. Eu fui triste para casa, porque é insanidade você que cresce querer usar coisas que não dão mais em você. Ana tinha que ir todo ano levar uma túnica nova, porque Samuel crescia e a roupa não dava mais nele. Isso é o preço do crescimento. Quando você cresce, algumas coisas que você usava, você tem que deixar para trás, porque não servem mais. Quando você cresce, algumas coisas que você tinha, você tem que deixar para trás, porque não vão mais servir para você usar. O que eu estou falando aqui e frisando nessa noite, o ponto principal que eu estou falando para você, é sobre crescimento. É sobre crescimento. Porque à medida que nós vamos crescendo, algumas coisas não cabem mais em nós. Ou melhor dizendo, à medida que a gente vai crescendo, algumas coisas não cabem mais a nós.
Porque é absurdo você ir crescendo, você ir desenvolvendo e você não crescer algumas coisas que a sua vida exige de você. É muito complicado você ver pessoas crescidas, você ver pessoas aparentemente desenvolvidas, mas agindo e se comportando como se fossem de outra faixa etária. É até ridículo isso, quem concorda comigo? É ridículo isso. É ridículo você ver pessoas que já cresceram, que já têm condições de estarem desenvolvidas, agindo, pensando e se comportando, sabe, de outra forma. Quem olha, ridiculariza. Por quê? Porque não cabe mais. Existem coisas que, se você cresceu, não cabe mais em você. Você me entende? Eu vou repetir. Existem coisas que o crescimento exige que você deixe de lado. Senão você vai ser eternamente uma pessoa que não vai crescer. E para pessoas que não crescem, elas não têm condições de alcançar aquilo que pessoas adultas alcançariam. Eu jamais vou dar a chave de um carro para uma criança de 5, 6 anos de idade. Ela precisa crescer para aprender a dirigir, e então eu dar a chave de um carro para essa criança. É absurdo você exigir isso de uma criança. Assim como é absurdo você olhar para uma pessoa crescida e enxergar nela características e atitudes de quem não cresceu. Não são dignas de confiança. Não são dignas de confiança, porque não cresceram. Irmãos, à medida que nós crescemos, alguns comportamentos não condizem mais. É ou não é? Não condiz mais. À medida que nós crescemos, algumas rodas de amigos não nos cabem mais. Tem pessoas que ficam insistindo em rodas de amizade que não cabem mais, porque não é boa influência, é do seu tempo de solteirice, é do seu tempo de adolescência. Não cabe mais em você esse tipo de comportamento, esse tipo de conversa, não combina mais com você. Você cresceu, a não ser que você queira ser visto como alguém que não é digno de confiança nem de respeito pelas pessoas. Gente grande se comportando como adolescente. À medida que nós crescemos, alguns vocabulários não combinam mais com a gente não, gente, não dá mais. A gente pode falar por brincadeira, mas não cabe mais na gente. Você me compreende? Você pode não concordar, mas eu sei que você está me entendendo. À medida que a gente cresce, algumas escolhas não nos pertencem mais, porque a gente cresceu, não combina mais com a gente. Gente, cada faixa etária tem uma realidade. Assim como é estranho você ver uma criança se comportando como adulto, eu não concordo com isso, criança é criança, tem que ser vestida como criança e tem que falar como criança. Eu estou errado? Eu cheguei numa igreja uma vez, uma criança, acho que a menina tivesse 6 anos de idade, tão bonitinha, tão fofinha. Eu falei, ô neném, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, pastor, as tribulações são muitas, mas Deus é a nossa vitória. Eu falei, sai desse corpo. Vai ser criança, menina. Falando como adulto, querendo ser adulto, porque pai estimula isso, criança é criança. Tem que se vestir como criança. Usar meiazinha até a canela com aquelas 2 bolinhas penduradas. Eu lembro dessas meias, né? Tem que... o cabelo amarradinho, que a mãe puxa, que a criança não consegue nem piscar. Tanto que fica aberto o olho dela, que a mãe puxa o cabelo, que fica assim. A criança. Criança é criança. Adulto é adulto. Assim como é complicado você ver um adulto querendo se comportar como adolescente. Gente, nem combina. Nem combina. Nem... Jesus amado, nem combina. Nem combina. Já viu aquele pessoal que você vê andando de costa? Nossa, olha aquele ou aquela jovem, quando vira. Meu pai, a roupa não combina. Você achou que era um adolescente, mas não é. É uma pessoa que já está bem avançada na sua idade. E quer ser mocinha. Minha gente, à medida que a gente cresce, algumas coisas têm que mudar. E eu preciso que você entenda isso. Sabe por quê? Porque Deus também espera isso de você. Não é só a sociedade, não são só as pessoas que esperam. Eu não estou falando de se enquadrar em um padrão da sociedade. Isso é normal. Se você cresce, você tem que apresentar características de quem está crescido, de quem cresceu. Falar como gente grande, escolher coisas de gente grande, se comportar como gente grande. E como servos de Deus, Ele espera que a gente tenha pelo menos 3 tipos de crescimento. Ouça bem o que eu digo para você. Se você é uma pessoa que se profere cristão, independente do credo que você segue, independente da religião que você segue, se você se professa cristão, eu sou um cristão, então você vai
por exigência, ter que apresentar algumas características em você, meu querido. Eu sinto muito. É a mesma coisa quando alguém chega para a gente e fala assim, olha, eu quero estudar em Harvard. Qual é a nossa reação? Ah, meu irmão, então estuda muito, lê muito, estuda muito, se dedica muito, porque lá é muito exigente, lá você tem que estar enquadrado dentro de uma realidade. E se não tiver, não tem como passar, não tem como chegar lá. A mesma coisa, se você se professa cristão, você tem que ter características que as pessoas olham para você e conseguem dizer isso. E olhando em você, reconhecer que você é um cristão. É absurdo alguém que se professa cristão não ser bem-vindo em algum meio. Porque gente que é cristão não é chato. Gente, cristão não é gente chata. Mas pastor, é da igreja e é chato, então não é cristão. Porque cristão não é gente chata, gente. Cristão não é gente que impõe, que exige. Cristão ora e deixa Deus trabalhar. Cristão não exige, não impõe, não força nada. A gente ora e quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. Cristão não é o melhor de todo mundo, não é o mais certo de todas as galáxias. Cristão reconhece, é humilde, tem um coração de servo. Eu estou errado? Quem concorda comigo, diga amém. Se você se professa cristão, você precisa ter essas características, meu irmão. Se não tem, dê um jeito. Porque Deus exige da gente crescimento em pelo menos 3 áreas, 3 tipos de crescimento. E eu quero que você entenda isso, para a partir de hoje isso acontecer na sua vida. Primeiro crescimento que Deus quer da gente é o crescimento para cima. Eu sei que alguns não chegaram nesse nível. Mas eu não estou falando de estatura, gente. O primeiro crescimento é o crescimento para cima. Pastor, o que é crescimento para cima? Crescimento para cima é uma vida de comunhão com Deus, que tem base em oração e na busca. Não tem lógica você dizer que você é cristão se você não fala com Deus. Não tem lógica você dizer que você é cristão se você não ora. Você dizer que você é cristão se você não procura ter um contato com Deus que você serve. Hein? Uma coisa que eu falo, eu sou advogado, cadê o diploma? Não tenho, mas eu sou, dentro de mim eu sinto que eu sou. Dentro de mim, não existe isso, ou você não é. E para ser, você tem que desenvolver, não é? Aquilo, na base da procura, do estudo, da busca. Se você tem um Deus e serve esse Deus, você tem que crescer para cima. Como é que eu cresço para cima? Em um relacionamento com Ele, orando, falando, buscando. Tendo isso como hábito na sua vida, não uma coisa esporádica, que eu faço quando eu vou à igreja. Eu não oro só quando eu venho aqui, eu oro quando eu estou em casa, eu oro em qualquer lugar. Pastor, eu não consigo, meu irmão, pelo menos fecha o olho, se esforça. Amém. Uma hora sai, uma hora funciona. Mas só se cresce para cima vivendo assim. Ninguém consegue crescer para cima se alguém orar por você. Você não vai crescer para cima pedindo oração dos outros. Fulano, ora por mim. Ora por mim. Está orando por mim? Ainda pergunta. Alguns eu falo não. Pastor, ore você. Como é que vai crescer para cima se não orar? É muito fácil, né, gente? É que nem você ir para o Enem e outra pessoa fazer sua prova. É que nem você estar no colégio e outra pessoa fazer sua prova. Se você tirar uma nota boa, a nota não é sua, é da pessoa. Não tem lógica isso. Crescimento para cima é nessa vida de oração, nessa vida de busca. Eu não sei, mas eu vou me enquadrando, eu vou aprendendo, eu vou me esforçando até eu chegar lá. Não tem como crescer para cima sem orar. Vamos ser sinceros, quem tem dificuldade de orar? Seja sincero, quem tem dificuldade de orar? Quem tem dificuldade de parar tudo no seu dia e ficar no seu cantinho para falar com Deus? Gente, não é fácil não, eu reconheço que não é fácil não. Eu reconheço que não é fácil. Tem pessoas que de fato elas vão orar, elas se dispersam, elas pensam em 1000 coisas. Até ela engrenar, a coisa demora. Pai. Amém, Jesus. É verdade, Pai. Eu vejo aqui na igreja mesmo, tem gente que na hora da oração está assim. Aí quando passa a câmera. Eu falo, olha, menino. Que nem o povo quando está com a prova, que não sabe nada na prova. Ele fica só olhando para o nada. Aí quando o professor olha para ele,
Ele faz assim, se abaixa, mas não escreve nadinha, fica só assim. Igualzinho. A gente cresce para cima, é com vida de oração, gente, é com busca. É tentando, é se esforçando, vai orar. Aí você cresce para cima. Aí você alcança o crescimento para cima em vida com Deus, em comunhão com o Senhor. Só que Deus não quer só que você cresça para cima. Tem gente que só pensa que a vida com Deus se resume em crescer para cima. A pessoa ora, 24 horas, ora, tá quase doida. Ora, o tempo todo. Eu vejo gente no banco, tá... Tudo bem, orar sem cessar. Só que não é o único crescimento que a gente tem que ter, não, gente. Não é só crescer para cima, não. Já viu algumas igrejas que o povo ora o tempo todo, ora, mas não tem outras coisas. Tudo se baseia em oração. Oração é maravilhoso. Só que Deus não quer só que a gente cresça para cima. A gente tem que crescer também para baixo. Porque se você crescer para cima e não para baixo, você vai. Quando cair, nunca mais volta. Quando cair, nunca mais levanta. Gente, quanto maior é uma árvore, eu garanto para você que mais profunda é a raiz dela. Para segurar o pancadão da altura da árvore, a raiz tem que ser muito grande, muito profunda. Crescer para cima é espetacular, é essencial. Mas se você não crescer para baixo, você tomba. E da feita que cai, nunca mais volta. Alguém aqui deve conhecer esse tipo de pessoa que passava a vida orando, se afastou de Deus, nunca mais voltou. Eu conheço. Nunca mais voltou. Por quê? Porque cresceu só para cima. Tem que crescer para baixo. Como é que eu cresço para baixo, pastor? Conhecimento através da Bíblia. Eu tenho que entender do que a Bíblia fala. Tenho que entender o que a Bíblia tem para mim. Existem promessas de Deus liberadas para você que você não recebeu porque não foi atrás, é sua. É tipo prêmio de cena que você ganhou e não sabe que ganhou. Pelo amor de Deus, se alguém ganhou, procure logo o resultado. E não sabe. Você tem direito, mas não vai atrás, então não sabe como é que está lá. Crescer para baixo é crescer no conhecimento. Quem não cresce no conhecimento é enrolado. Como tem gente, eu não acredito, meu irmão, olha, eu sou bem sério para você, eu não acredito em algumas coisas que eu vejo em TV, que as pessoas falam em algumas igrejas, e aquele povo vai tudo seguindo aquele ensinamento que não tem base bíblica. As pessoas ficam cegas fazendo aquilo, ficam cegas dando tudo que tem, ficam cegas vendendo seus bens para dar para não sei quem, para dar para não sei quem, e a pessoa vai tirando, sugando, ela vai dando, falando, meu Deus, essa pessoa não cresceu para baixo. Ela acha que Deus tem compromisso com isso. Não, não tem. A gente vê pessoas que não cresceram para baixo, que estão totalmente, andando de maneira cega, sendo enganadas, sendo confundidas. Sinto muito. Pastor, o que eu posso fazer? Vai crescer para baixo. Quando você conhece, ninguém te enrola. Não é? Chegou uma vez uma para mim. Senhor pastor? Eu falei, sou. Tenho um recado para ti. Eu falei, o que é? Que Deus quer te falar. Eu falei, amém. Mas por que ele não falou para mim mesmo? Eu tenho algum problema que Deus não pode se comunicar comigo? Será que eu estava com a rede fraca, estava sem 3G? E não podia falar para mim direto? Não entendi. Ela falou, olha, eu vejo uma nuvem. Eu, Como tem gente que usa essas coisas para prender pessoas. Irmã Meriane falou isso para mim. Pastor, chegou uma pessoa no meu consultório, do seu esposo, né? Ela chegou e falou, olha, esse lugar está carregado. Esse lugar está carregado, as coisas aqui não vão acontecer. Se você não cresce para baixo, o que você faz? Ah, meu Deus, é verdade, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí você fica dependente daquilo. Gente, não acontece isso, não, eu estou doido. Demais. Quem é enrolado por isso? Quem não cresce para baixo. Por isso que Deus quer que a gente cresça para baixo. Opa, isso aqui não me enrola não, porque a Bíblia fala isso. Deus diz isso. Deus se compromete com aquilo. Não venha me enrolar, não. Eu cresço para baixo. Aqui a gente cresce para baixo, graças a Deus. Para cima e para baixo. Só que Deus não quer que você cresça só para cima,
E Deus não quer que você cresça só para baixo. Deus quer que você cresça para os lados. Agora entenda, não vai entender errado e crescer em outro sentido por lado. O pastor falou que eu preciso crescer para os lados. Não aguento, mas eu estou comendo. Ele quer que você também cresça para os lados. E aqui que entra, gente, essa característica que tem que ser do cristão. Como é que uma pessoa cresce para os lados? Uma pessoa cresce para os lados nos relacionamentos que ela tem. Olha, não pode, meu irmão, me ouça, não pode existir essa história. Fulano que, ele é cristão, meu Deus do céu, que pessoa chata, passa longe. Alguém já se escondeu de algum crente além de mim? Seja sincero. Alguém já se escondeu de algum crente além de mim? Já teve uns que eu vi, lá vem um irmão. Alô, alô, oi. Telefone. Alô, oi. Por quê? Porque quando ele pega você é só para arrasar. Olha você! Acaba com sua vida. Aquela pessoa que onde ele chega não faz amizade com ninguém, pelo contrário, espanta as pessoas. Quando ele chega, ele vê pecado em tudo, ele vê diabo em tudo. Ai, senti um arrepio. Oh, meu pai. Como é que vai crescer para o lado alguém que espanta os outros, gente? Servir a Deus é ser legal. Você tem que ser alguém legal. Você tem que chegar nos lugares, as pessoas sentirem a sua falta quando você não está. Só tem que ir atrás de você. Cada fulano não veio hoje. Poxa, que pena, porque ele faz falta quando não vem. Tem que ser assim. Não pode ser aquela pessoa que espanta, que espalha. Sabe, isso, gente, isso não é cristão. Para mim não é. Para mim não é cristão. Que onde Jesus chegava, ele atraía as pessoas. Todo mundo queria sentar perto, ouvir, ficar perto. Jesus devia ser o baita de uma pessoa legal. Tem gente que quer ser crente, Jesus e é chato. Sabe? Ficar julgando, apontando quem é errado, quem não é, o que pode, o que não pode, quem é você, quem eu sou. Dizendo os erros, dizendo os acertos. Deus julga. A gente é julgado por ele. Deixa que esse papel de Deus não é nosso, meu irmão. Vá ser legal. Vire para alguém que está do seu lado, por favor. Olha para essa pessoa. Fala assim, seja legal. Você sabe que isso, gente, isso pode parecer bobagem, mas sabe que isso é tão verdade que quando você é legal, aí você fala para as pessoas, não, eu sou cristão, eu vou em igreja tal. Tu é crente? Sou. Não parece. Alguém já passou por isso? Eu passo isso direto. Depois que eu chego no lugar, que eu conheço as pessoas, não sei o quê, e você? Eu sou pastor. Não. Eu duvido. Eu falei, Olha a imagem que as pessoas têm na cabeça, gente. A imagem que as pessoas têm na cabeça é de um cristão que não cresceu para os... Cresce para cima porque ora, e ora muito. É abençoado porque ora. Cresce para baixo porque conhece de Bíblia, sabe falar, sabe argumentar. Mas que adianta, porque não cresce para os lados e espanta ao invés de ajuntar. Em nome de Jesus, que todo mundo que está aqui dentro cresça em todos os sentidos. Porque se eu chegar em algum lugar de São Luís do Maranhão, e eu falar que eu sou pastor da Igreja da Península, qual? A do hotel. Conheço alguém de lá. Eu falei, mostre a foto agora. Vou publicar aqui no telão. Irmãos, estenda a mão e ora por essa praga. Vem aqui. Que está envergonhando a gente por aí. Não pode. Está repreendido em nome de Jesus. Deus espera que a gente cresça para... O que é crescer para cima? Em oração, em vida com Deus. Deus quer que a gente cresça para... O que é crescer para baixo? Conhecimento da palavra, conhecimento das verdades de Cristo.
E Deus quer que a gente cresça para os... Que é o quê? Os relacionamentos. Aprenda a abraçar se você não sabe. Aprenda a dividir, a compartilhar se você não sabe. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu tenho dificuldade quando eu estou comendo alguma coisa e alguém ficar me olhando porque me pedindo. Ah, não gosto não. Se eu estou com... Eu acabo de abrir o pacote de biscoito, a pessoa fica. Eu falo, ah, meu pai, eu até vi. Deus me muda, pai, eu tenho que crescer para o lado. Você quer um biscoito? A pessoa, quero. Ela mete a mão, pega 3, eu dei 1. Mas Deus está mudando porque eu estou crescendo para os lados. Cresça você para os lados, seja legal. Tenha crescimento. Meu irmão, você está crescendo. Amém? Deixa eu perguntar para você, quem reconhece que sabe mais coisas da Bíblia hoje do que ontem? É normal. Quem está conseguindo orar melhor hoje do que ontem? Normal, que a gente vai crescendo. Como é que foi a sua primeira oração? Meu Deus. Alguém quer exemplificar? É que vem na minha cabeça um filme de coisas que eu já ouvi na minha vida. Eu já contei uma para vocês, esses dias foi uma aqui da igreja. A irmã contou do filho dela. Aí, ela está aqui, meu Deus. Tá não, foi de outra igreja. Aí ela falou do filho dela tal, eu falei, pastor, eu quero que você... Eu falei, eu vou orar, mas eu vou te ensinar a orar também, porque é o seu filho, você tem autoridade sobre o seu filho. Então, abre a boca, ora você que eu vou aqui acompanhando, a gente vai orar, você ora, e logo depois eu oro contigo. Ela, eu posso orar? Eu falei, pode. Coloca para Deus o teu coração, o que você quer que Deus mude, apresenta para Deus o teu filho, o que te incomoda, o que te aflige. Amém. Dê a mão para ela, Deus, eu te apresento essa praga que saiu de mim. Essa peste, isso que tira o meu sono. Eu não acredito que eu dei a luz a isso, Senhor. Não acredito. Eu olho e falo, não pode ser meu filho. A tua palavra fala que a gente não pode desistir de ninguém. Eu só estou aqui porque é a tua palavra que fala. Porque se falasse, abre mão, eu já tinha aberto. Eu te apresento ele, faz o que o Senhor quiser. Opera na vida dele. Ensina. Ensina pela dor. Ensina pela dor. Aquela dor devagar. Que eu quero olhar para ele e falar, eu quero olhar, eu quero olhar. Eu estava na mão dela, Jesus amado. Eu disse, como é que ela vai orar por mim? Aí, nós estamos qual mês agora? Qual é o mês agora? Já é novembro, claro, novembro, foi ontem foi a ação social. Isso foi, gente, eu acho que foi em abril, maio, foi antes das férias de julho. Aí, quando foi dias atrás, foi numa reunião de domingo mesmo, eu encontrei com ela, e eu falei, seu filho, não, pastor, está na mão de Deus. Então eu falei, está orando? Estou orando, aprendi, estou orando, que filhos são herança do Senhor, estou orando para Deus abençoar, porque Ele é fruto do meu ventre, Ele é bênção de Deus na minha vida, eu falei, mas olha, gente, ela cresceu. A gente cresce. A nossa fé cresce. A gente aprende a descansar em Deus. A gente aprende a confiar em Deus. A gente cresce. E Deus quer que a gente cresça. Mas não de qualquer jeito. Para cima, para baixo e para os lados. Amém? Eu quero orar por você. Sabe, a gente pode orar para que Deus possa abençoar, operar milagres. Ele faz isso. Mas hoje eu quero orar para que você seja uma bênção. E você é uma bênção quando você cresce. Posso orar por você? Fique em pé no seu lugar, por favor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deixa eu orar pela sua vida. Feche seus olhos. Umas músicas para mim. Alô? Feche seus olhos, por favor. Eu queria que você colocasse para Deus nesse momento o que você reconhece que para você é uma dificuldade de crescimento. É para baixo, porque você não consegue parar para ler a Bíblia, é complicado, é difícil, você não consegue entender?
É para cima, que você não consegue ter um hábito de oração? É para os lados, eu sou muito tímido, não gosto de me relacionar, prefiro ficar isolado na minha. Ou é para lugar nenhum que você cresce? Aí tá difícil, irmão. Aí tem que mudar mesmo. Mas quando a gente apresenta essas coisas para Deus, existe o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas dificuldades. Ele nos ajuda mesmo. Ele lembra a gente daquilo que a gente tem que lembrar. Quando você lê a Bíblia, ele te faz enxergar aquilo que você normalmente não enxergaria. Ele te ajuda a orar, ele coloca palavras nos seus lábios, ele vai trazendo à memória coisas importantes que você vai colocando em oração, apresentando para Deus. Se você tem dificuldade para crescer para os lados porque você já foi muito machucado, muito magoado, aí você fica muito reticente em relação a pessoas, você já foi muito decepcionado em relação a pessoas, aí você tem dificuldade para crescer para os lados porque você prefere evitar aproximação, você prefere evitar envolvimento, então me deixe sozinho porque aqui não me machuco. Só que você não está crescendo para os lados e Deus espera que você cresça para os lados também. Fala, Senhor, então me sara, cura o meu coração, cura as feridas da minha alma e me melhora para que eu tenha condições, Deus amado, de crescer e de avançar. Que eu vou orar por você em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento cada pessoa que se encontra aqui. Nós poderíamos estar agora orando para receber do Senhor bênçãos, milagres, favores. Mas o Senhor já nos abençoa tanto e hoje nós é que queremos ser bênção, Pai. E a maneira de nós sermos bênção para alguém, a maneira de nós sermos bênção nas Tuas mãos é quando a gente consegue crescer. Quando crescemos para cima, nós temos comunhão contigo e as pessoas te veem em nós. Quando crescemos para baixo, nós temos Deus base firme, sólida e conseguimos ter argumentos para combater toda e qualquer mentira que o inferno tente levantar para nos confundir. Quando crescemos para os lados, nós conseguimos testemunhar e alcançar vidas através do Senhor que age e habita em nós. Por isso, nos proporciona crescimento. Pelo Teu Espírito Santo, vem regar a terra do nosso coração, Senhor. Nos ajuda nas nossas dificuldades. Seja ela crescer para cima, nos revela a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos faça enxergar e ver aquilo que nós não conseguimos. Se for crescer para baixo, nos ensina, Senhor, a entender e a compreender e a guardar as Tuas promessas em nós. Crescer para os lados nos ensina a sermos amorosos, a sermos afáveis. Nos ensina a sermos carinhosos, a sermos caridosos. Nos ensina a crescer como o Senhor quer que nós cresçamos, Pai. Porque é assim que nós iremos fazer diferença nesse mundo. Nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Nos ensina a crescer para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Eu oro e eu te peço isso no nome de Jesus. Toma total liberdade para agir em nós. Nós te damos liberdade para agir no nosso interior e fazer o que o Senhor quiser e fazer como o Senhor quiser. O agir é teu, o trabalhar é teu. Nós te pedimos isso com fé, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir que você agora pratique um pouquinho crescer para os lados. Você pode dar um abraço apertado em quantas pessoas você puder, mesmo que você não conheça, e falar assim: que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você se relacionar, gente, é crescer para os lados, é ser bênção. Isso é crescer para os lados, gente. Nem precisa saber quem é, precisa conhecer. É só crescer para os lados, né? Se relacionar. Graças a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, coisa boa. Vamos aplaudir Jesus, gente, porque Ele é tão bom, tão bom. Amém, Senhor. Amém? Pode sentar-se no seu lugar, graças a Deus.